Graça e paz, meus amados irmãos. Eu vou fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 26 até o final do capítulo 1. As Escrituras dizem assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos orar? Nosso Deus, olhamos, Senhor, para as Escrituras e encontramos respostas às indagações que o coração humano faz. Bendizemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado a conhecer o Senhor, a Tua vontade e a nós mesmos, Pai. Só temos que render graças ao Senhor por isso. E, mais uma vez, a nossa súplica é para que o Senhor nos ajude iluminando-nos, para que tenhamos compreensão, Senhor, da Tua verdade. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já voltamos para estudar a palavra do Senhor. Junto às águas puras vem fazer-me descansar. O bom pastor fiel dirige em retidão, com terno e muito paciente amor meu frágil coração. E quando o fim chegar da vida temporal, com ele firme eu estarei, sem recear o mal. Eu tenho proteção no braço do Senhor, e sempre me consolará Jesus o Salvador. Bondade e graça, pois, aqui me seguirão, e na presença do Senhor
Meus irmãos, quando criança, eu ouvia uma expressão que mostrava dúvida presente no coração de muitas pessoas. Isso dizia respeito ao ser humano, à sua existência. E essa dúvida ela vinha em forma de 3 perguntas. De onde viemos? O que somos? E para onde vamos? São perguntas que estão até hoje, décadas e décadas se passaram, tentando ser respondidas. E tentando ser respondidas por meios científicos, com exploração fora do nosso sistema solar, a busca por uma resposta fora de tudo aquilo que já pôde ser explorado aqui dentro do nosso pequeno universo chamado Terra. Para que nós existimos? Por que estamos aqui? Qual a razão da nossa vida aqui dentro do nosso mundo, dentro do nosso tempo? Nós vamos falar um pouco sobre isso agora e vamos falar segundo o nosso ponto de vista. Tem havido, meus irmãos, uma caminhada negacionista muito grande dentro da existência humana, dentro dos meios científicos, que procuram responder essas perguntas alheios ao que, de fato, a fé cristã apresenta a nós, aquilo que as Escrituras trazem para a vida de todos nós, de todas as pessoas, de maneira indistinta, apesar de sabermos que apenas aqueles que estão no Senhor conseguirão ter o entendimento, a compreensão e crer, manifestando autêntica fé no que as Escrituras apresentam para nós. Vamos falar um pouco sobre o ser humano, como aqueles que foram feitos para a glória de Deus. O texto básico é o que nós lemos ainda há pouco. Prestem atenção, meus irmãos, nessa pergunta, nesta frase, nessa observação. Errar é humano. Essa é uma afirmação que se tornou um ditado popular. Errar é coisa de ser humano. O ser humano, ele naturalmente traz e carrega consigo a possibilidade constante do erro. Essa é uma frase, meus irmãos, que ela retrata ou tenta retratar o que nós podemos chamar de natureza do ser humano. As pessoas, naturalmente, elas estão, de alguma forma, na corda bamba, sempre com a possibilidade de errar, sempre com a possibilidade de cometer um equívoco, um erro, em um momento ou outro da sua vida. Meus irmãos, quando nós estudamos o ser humano a partir da estrutura sociológica, nós vamos observar e vamos entender que o ser humano erra. Ele não tem como viver sem que cometa algum erro. Apesar de alguns pensamentos filosóficos terem trabalhado e entendido que, afinal de contas, é erro dentro do ponto de vista de um, mas não é erro dentro do ponto de vista de outro, né? Temos aí essas divergências com relação aos valores, porque aquilo que para um é relativo, para o outro é absoluto e vice-versa. Então, dentro dessa questão prática, pragmática, a gente tem essas chamadas divergências, né? Muitos têm dito que, afinal de contas, não há erro, há diferença. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e temos por ponto de referência a verdade de Deus, nós vamos ter, sim,
a partir desse ponto de referência, que não é um ponto de referência que apresenta-se como um ponto de vista passível de mudança, nós vamos então entender sim que o ser humano ele está imbuído dessa triste verdade, dessa triste realidade. Há de estar sujeito, sim, a cometer erro, segundo o que a própria verdade de Deus nos apresenta. Não é, então, um erro, uma situação circunstancial ou de ponto de vista, mas é dentro do que Deus tem nos apresentado. Podemos afirmar que dentro do ponto de vista divino, sim, nós temos um valor, e esse valor, quando transgredido, ele leva-nos a cometer erros dentro da nossa própria vida e desta maneira, meus irmãos, depois da queda, passamos a estar suscetíveis a eles. As Escrituras afirmam para a gente que todas as pessoas, todos nós, nascemos na condição de pecadores. E assim sendo, nós não vamos conseguir nos livrar da sedução do erro que está sempre diante de nós. Só que nós nunca podemos olhar a vida humana a partir de um determinado momento apenas. Nós temos que olhar a vida do ser humano como um todo, a partir do momento da sua criação, passando pela existência humana pós-queda e chegando ao momento final, quando a transformação do ser humano acontecerá de maneira completa para aqueles que estão no Senhor. Então, todos nós nascemos em pecado. Só que o homem, meus irmãos, ele não foi criado dentro dessa condição. Ele não foi criado dentro da condição de ser um pecador por criação. Ele não foi criado já na condição de cometer erro simplesmente por ser um ser humano. Ele foi criado, meus irmãos, fora do erro, ele foi criado em um estado de inocência, e dentro desse estado de inocência, num estado de plena santidade, e nesse estado de plena santidade, ele estava livre dentro da sua escolha. E a sua escolha era a escolha moral e ética para escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então, as Escrituras nos mostram que nós fomos criados dentro de uma condição de santidade, dentro da condição de inocência. E dessa forma, meus irmãos, se não fomos criados dentro da condição de pecadores, afinal de contas, não é? Deus nos criou assim. E por que Ele nos criou? Já partindo para uma afirmação, né? E nos fez assim como somos. A gente parte primeiro para a seguinte afirmação: nós acreditamos que fomos criados. Esta é a primeira afirmação. Depois, entendemos que há propósito também na criação de cada um dos seres humanos. Inegavelmente, Gênesis 1:27 nos mostra isso quando nos fala a respeito da existência humana. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós vemos o seguinte: se nós não acreditarmos que Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, acreditando que o homem é fruto de um mero acaso existencial e que veio como fruto do acaso dentro de milhões e milhões de anos de evolução, de seleção natural, então se nós cremos que somos frutos do acaso, meus irmãos, nós nem deveríamos continuar com o nosso próprio estudo. Nem deveríamos continuar com o assunto que está diante de cada um de nós, né? Porque nós, sem dúvida nenhuma, nós teríamos que partir para argumentar sobre outras situações, sobre outra realidade.
porque nós teremos que aceitar que nós somos fruto de um acaso. A criação do homem ela foi casual, ela não foi planejada, ela simplesmente aconteceu. Viemos, né, de um nada existencial, sem um propósito na nossa existência. E quando morremos, nós voltamos para o nada, novamente, para aquela situação de uma existência vazia. E, paradoxalmente, de uma existência não existente. Significa, meus irmãos, que nós temos que considerar esta situação. Nós somos fruto de uma situação casual, né? Por acaso nos tornamos seres humanos, por um processo evolutivo qualquer aí. Nós estamos aqui porque estamos aqui, não há propósito, o propósito é simplesmente existir. E quando morrermos, nós voltamos ao que éramos antes, né? Antes da nossa própria existência, ou seja, voltamos a um nada novamente. Então, crendo, e cremos assim, que fomos criados, como foi que isso aconteceu? Partimos daqui, né? Do verso 27. 3 vezes aqui aparece a palavra criou. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Por 3 vezes a palavra criar ela aparece dentro desse único verso. Então, segundo as Escrituras, não somos fruto de um acaso existencial. Nós somos criados, passamos a existir dentro de uma situação planejada. E assim, nós entendemos, né, que tudo isso acontece por um ato de Deus, perfeito e plenamente soberano, absolutamente soberano, e que dentro desse aspecto soberano, né, passamos a ser o que somos hoje. Tudo isso dentro de podemos entender dentro do conselho divino. O conselho divino, Deus é um só, mas que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta expressão plural que aparece no verso 26, façamos, pois, o homem à nossa imagem, mostra a autoria de Deus como Deus indivisível e uno, dentro do conselho da divindade, onde triunitariamente, meus irmãos, acontece a criação da existência humana. Qual foi o método que Deus usou? A gente olha para o relato do capítulo 1 e do capítulo 2 de Gênesis, e ali nós observamos que há uma diferença entre a criação dos astros, a criação da terra, das plantas, dos animais e a criação do homem. Há uma diferença. Quando Deus cria todas as outras coisas, com exceção do homem, ele disse: haja e houve. Ajuntem-se e juntaram, produzam frutos e se produziu. Ele vai usar essas expressões, ele ordena a criação. Haja, ajuntem, produzam. Ele ordena pelo poder da sua palavra e tudo acontece. Quando temos a criação do ser humano, isso acontece de maneira diferente. Deus não disse, haja homem e houve homem. Ou ajunte-se o pó da terra e forme o ser humano. Ou então que agora produza o ser humano a partir de um determinado elemento. Não foi assim. Ele foi um ato profundamente distinto do restante da criação. A criação do ser humano foi especial diante de todo o restante que foi criado por Deus.
Diz que do pó da terra Deus formou o homem. Esta expressão formar traz para nós a ideia de um artista criando alguma coisa. Ele começa a trabalhar, ele começa a manipular ali, ele começa a tecer, ele começa a coordenar, ele começa a organizar, até que a sua obra de arte seja finalizada. Ele usa suas habilidades para isso. E, meus irmãos, essa é a ideia que se passa quando da criação do homem. Ele não disse, haja homem, ajuntem-se para que haja ser humano, ou que agora produza o ser humano a partir de um objeto qualquer. Meus irmãos, Deus, ele cria como um grande artista fazendo uma obra de arte. Poderíamos dizer uma obra-prima. Depois, o ser humano, ele é de uma categoria distinta, meus irmãos, das outras. É o único que foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. É o único. Deus não disse, façamos os répteis à nossa imagem e semelhança. Não. Eles façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nós vamos observar que esse ato de Deus tornou-nos absolutamente distintos de todos os outros animais. O ser humano, ele possui alma ou espírito. Eu tomo como sinônimo aqui, alma ou espírito. Tá? Ele possui uma alma que é eterna. Nós somos, meus irmãos, como ser humano, integrais. Nós possuímos uma parte física e uma parte não física. Isto compõe o ser humano. Não é apenas uma ou outra que identifica o ser humano, não é o seu corpo ou a sua alma, mas corpo e alma identificam o ser humano. Quando esses elementos são separados, segundo Eclesiastes 12:7, a morte se instala. Haverá um momento em que o corpo voltará à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Salomão está qualificando ali a morte. Então, não há ser humano que seja alma sem corpo, assim como não há ser humano que seja corpo sem alma. É preciso que haja os dois, estejam juntos, para que que possamos chamar de ser humano aquele que as tem. Nós ainda, meus irmãos, temos uma distinção de gênero, segundo a própria palavra de Deus nos apresenta. Gênero masculino e gênero feminino. Gênesis 1:27 nos diz isso, né? Vamos ver aqui o verso 27, diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus cria o gênero masculino, Deus cria o gênero feminino. Deus cria homem e mulher. Então nós somos distintos, né? Deus nos criou distintos, houve uma distinção. Assim como há uma distinção em toda a criação, mostrando que esses dois elementos são necessários para que as espécies criadas por Deus continuem a sua caminhada de existência. E Deus fez o homem como coroa de toda a sua criação. Salmo 8, verso 4, 5 e 6 diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Nós costumamos dizer que o ser humano é o corregente da criação. É aquele que rege a criação junto com o grande regente. Deus nos deu responsabilidade. E essa responsabilidade é de cuidar, de reger da própria criação de Deus, que ele, de maneira muito especial, traz manifestando assim todo o seu cuidado.
Então, alguns, como o Wayne Grudem, né, ele afirma que nós somos os representantes de Deus no meio da criação. Afinal de contas, fomos criados de uma maneira especial. Deus nos deu condição moral de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, o raciocínio. Pôs em nós aquilo que somente Ele tinha. Fez de nós uma alma vivente. E deu-nos a responsabilidade do cuidado. Então, nós temos aqui essa representação de Deus dentro do mandato de cuidar de toda a criação que é do próprio Senhor. Como imagem dele, nós representamos Deus aqui dentro desse governo. Nós somos administradores, meus irmãos. Deus nos coloca aqui para administrarmos a grandiosidade da sua própria criação. Infelizmente, a queda nos tornou péssimos administradores, porque ao invés de cuidarmos bem daquilo que é do nosso Senhor, nós exploramos e temos cuidado mal. E desta forma, se entendemos que Deus nos criou, e é assim que as Escrituras nos apresentam, é assim que nós cremos, fomos criados para quê? Para que nós estamos aqui? Para que existimos? Para que Deus nos criou? Nós vamos para o breve catecismo, né? A sua pergunta de número 1 e a sua pergunta de número 2. Né? A pergunta 1 do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Ou qual é a razão principal da existência humana? E a resposta é: a razão principal da existência humana é glorificar a Deus e desfrutar do relacionamento com Ele para todo sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal. Nós existimos para isto, meus irmãos. Deus nos criou para a sua própria glória. O fim principal da existência humana é glorificar a Deus e desfrutar do relacionamento com Ele por toda a eternidade. Pergunta 2. Qual a maneira, o que regra Deus deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Qual foi a regra que Ele nos deu? A sua santa palavra. A palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamentos é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Significa que, para que nós venhamos a glorificar a Deus, meus irmãos, nós precisamos ter conhecimento das Escrituras Sagradas, porque as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a única regra, de fato, que existe para que nós consigamos glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. É claro, meus irmãos, que Deus tinha propósito quando criou o ser humano, e não era, também podem ter certeza, de satisfazer-se a si mesmo. Né? Deus não estava se sentindo sozinho, afinal de contas, no conselho da divindade, Deus sempre se bastou. Ele basta-se a si mesmo. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém para preencher aquilo que, para alguns, é um suposto vazio existente no ser de Deus. Antes de criar a nós, meus irmãos, os anjos já estavam lá. As hostes celestiais já existiam, já tinham sido criados. E tem mais, Deus já tinha criado os animais. Então, companhia ele tinha. Deus nos criou, não pela sua solidão, mas para si mesmo, para a sua honra e para a sua glória. Deus viu que tudo era muito bom quando cria. Significa que ele está agindo como um artista que fica feliz com a sua obra-prima. Olha o Salmo 104, verso 31. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras.
as Escrituras nos mostram como devemos fazê-lo. Nós, meus irmãos, existimos para a glória do Senhor que nos criou. Nós existimos para o louvor da sua própria glória. Não é para outra realidade, outra verdade. Nós não existimos para uma autossatisfação. Nós existimos para que sejamos satisfeitos no relacionamento com Deus e dessa forma, levando a palavra dele avante. Haja a glorificação do seu santo nome. Vejam Isaías 43, 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Das extremidades da terra a todos os que são chamados pelo meu nome e os que eu criei para a minha glória e que formei e fiz. Todos aqueles, meus irmãos, de um lado ou de outro, que foram feitos para a glória do Senhor, devem ter consciência disso. Tudo, meus irmãos, foi criado por Deus. Tudo existe por Ele. E tudo existe para Ele. Deus cria tudo para a sua honra e para a sua própria glória. Vejam Paulo afirmando isso em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não é uma listinha de uma ou outra coisa. Ele está dizendo, como, quer esteja comendo, quer esteja bebendo, ou quer esteja fazendo outra coisa, faça de forma que Deus seja glorificado. Isso nos leva de volta ao Jardim do Éden, né? Aquele jardim construído na região do Éden. O Éden era uma região, Deus ali planta um jardim e depois desse jardim, né, florescido, frutificando, Deus coloca o homem lá e cria a mulher. Então, Adão e Eva, eles estavam ali para viver simplesmente para a glória do Criador. Como marido e mulher, meus irmãos, eles viviam naquele jardim fantástico, né? Um paraíso de fato, um lugar de delícia sem conta. Se há um ponto em que um casal foi feliz, esse ponto é o Éden. A vida de Adão e Eva era plena, meus irmãos, perfeitamente feliz. E não só isso, era plena em harmonia. Eles eram harmoniosos, eles eram felizes, eles desfrutavam de toda a riqueza do que Deus havia criado. E nós vemos que fomos criados, se fomos criados para a glória do Senhor, fomos criados para viver nele e com ele. Desfrutar, né? Gozá-lo para todo sempre, significa desfrutar do relacionamento com ele eternamente. Deus nos criou para sermos amigos e não inimigos, como as Escrituras nos afirmam, que é a situação humana depois da queda. Nós somos criados para uma vida de comunhão plena com o nosso Criador. E lembre de uma coisa: em nenhum outro ponto da criação nós temos a ação sábia de Deus operando de maneira criadora como ele fez com os seres humanos. Então, meus irmãos, errar é humano para as pessoas depois da queda. Sim, errar é humano. Depois da queda, todo mundo está nessa situação de possibilidade. Só que, meus irmãos, agora estando em Cristo, mais e mais, o errar deve ser minimizado. Deve ser diminuído. Deve dar lugar, meus irmãos, ao acerto. Porque assim deve acontecer na vida de todos aqueles que estão remidos no Senhor. Nós vivemos e existimos, é importante,
para a glória do Deus Todo-Poderoso. Em resumo, é para isso que existimos. Existimos para a honra e para a glória do Deus Eterno. Nunca nos esqueçamos que Deus nos criou para a sua honra e para a sua glória. E se nós não honramos e não glorificamos, meus irmãos, nós pecamos e nós deixamos de cumprir o nosso propósito aqui, como filhos agora, porque fomos adotados e estamos remidos na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, continue nos abençoando dentro dessa visão. Fomos criados, fomos feitos para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Em Cristo. Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. Vamos orar e encerrar. Senhor amado, o Senhor nos criou para louvor da tua glória, Pai. O pecado trouxe uma nova direção à existência humana. Ao invés de glorificar o Senhor, nós, como seres humanos, passamos a nos autoglorificar, Senhor. Perdoe-nos por isso. E louvado seja o teu nome, porque Jesus veio e trouxe uma situação nova à história de todos aqueles que foram escolhidos. Obrigado, Senhor, por esse ato generoso e bondoso de cuidar de amor. Abençoe os nossos irmãos que estão adoecidos,
Nossa lista tem aumentado muito, Senhor. Muitas pessoas com problemas respiratórios. Abençoe a cada um. Dê força, Pai. E que consigam vencer esse momento difícil que muitos estão passando. Guarde-os e cuide de cada um de nós, nos dando da tua sabedoria. Assim, amado Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Triuno, renove-se em bênção sobre a nossa vida, na expressão do seu amor, da sua graça e do seu consolo. E que esta bênção envolva os nossos lares e a vida de todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Que assim seja hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, Deus te renove em Cristo Jesus. Amém. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias 1, 5. Neemias, por conhecer a intimidade de Deus, tinha uma clara visão de sua majestade. Ele não se aproxima de Deus como se fosse um seu igual. Ele se dirige a Deus como Senhor. Ele sabe quão exaltado é Deus, por isso diz que Ele é o Deus dos céus. Mesmo tendo plena consciência do amor de Deus, refere-se a Ele como Deus grande e temível. Quando compreendemos que Deus é Deus, então temos melhor compreensão que somos homens e homens frágeis. Mesmo tendo ousadia para falarmos com Deus, à semelhança de Abraão, devemos reconhecer que somos pó e cinza. Não cabe qualquer pretensa intimidade que nos afaste da admiração e da reverência. Não podemos nos dirigir àquele que é majestoso e santo com menor reverência do que os próprios serafins que cobrem o rosto em sua presença. Que Deus restaure em nosso coração esse senso de sua própria glória. Aqueles que conhecem a Deus prostram-se aos seus pés. Aqueles que contemplam sua grandeza humilham-se sob sua poderosa mão. Aqueles que oram com mais eficácia dirigem-se a Deus como o Senhor, o Deus dos céus, o Deus grande e temível. É impossível estar na presença de Deus e ostentar qualquer arrogância espiritual. Antes de nos levantarmos diante dos homens, precisamos nos humilhar na presença de Deus.